Pois o Judas Iscariotes é um personagem enigmático e ao mesmo tempo é uma espécie de protótipo simbólico de todos nós. Os evangelhos tratam muito mal o Judas. Os evangelistas e as comunidades primitivas do cristianismo não gostavam do Judas. Judas Iscariotes. Quem era o Judas? Não se tem muita informação sobre ele. Mas se sabe que ele era tesoureiro do grupo apostólico de Jesus. Sabe-se que ele reclamou de uma mulher ter gastado muito dinheiro num perfume precioso que ela derramou sobre os pés de Jesus. Nesse mesmo capítulo de João 12, a comunidade o chama de ladrão, de fingir se interessar pelos pobres. Porém, o Oscar Cullmann, grande teólogo protestante, em 1969, surpreendeu o mundo ao fazer uma conferência na Universidade de Paris, afirmando que Judas, na verdade, se sentiu traído por Jesus. Que a traição dele foi uma reação ao que ele sentiu em relação a Jesus. Ele foi traído. E a tese de Oscar Cullmann é de que Judas pertencia a uma corrente farisaica chamada Iscarios, revolucionária, que pretendia redimir o povo palestino, o povo judeu, do Império Romano e redimir pela violência, pela guerrilha. Ele pertencia a esse grupo de fariseus, né? Como Pedro também, ou Zelote, também participava de um grupo de fariseus que treinava guerrilhas para enfrentar esses invasores, opressores. Porém, há outros teólogos que dizem que isso é balela, que na verdade Judas é mesmo um ladrão, corrupto. Mas o fato é o seguinte: Jesus o escolheu. E há nisso alguma razão muito profunda. Jesus o escolheu. Mais tarde parece que ele causou um estrondo tão grande com a traição que mostra que Jesus relevava alguns maus costumes, alguns indícios de ladruagem por parte de Judas. Jesus estava sempre de olho nele, mas relevava. Então quero ver algumas características de Judas e desse arquétipo do traidor. O traidor, ele carrega o senso de traição na sua alma, no seu mais profundo subjetivo. É lá que ele cultiva a traição sem ninguém ver. Porém, o traidor, ele dá sinais, ele não consegue segurar, né? Como a gente não consegue segurar nada por muito tempo dentro de nós, nem a alegria, nem a tristeza, nem a raiva, nem o ódio. Também o senso de traição a gente não segura muito. Judas não conseguia segurar muito tempo, ele deu algumas demonstrações que Jesus percebeu. Por exemplo, na última ceia, quando Jesus disse: aquele que colocar a mão comigo no prato é o traidor. E dito e feito, Judas colocou, pronto. Aí Jesus disse para ele: vai e faze o que tens para fazer. O traidor dá sinais, aqui e acolá ele dá sinais. Dá sinais de que ele é interesseiro, de que ele é egoísta, de que ele é um tramador, de que ele é mau caráter, de que ele está aí para se aproveitar, de que ele está aí em busca do poder. Né? Ele dá sinais, é preciso só prestar atenção. E os sinais muitas vezes são muito fortes. Mas quando ele pratica a traição, ocorre o que ocorreu com Judas. E ele causou danos irreversíveis e usou sinais que pareciam nobres. Por exemplo, lá no jardim do Getsemane,
avisar os comparsas que iam prender Jesus, soldados romanos, de que aquele que ele beijaria, que foi Jesus, seria o mestre. Usou o beijo, que era o ósculo, que era um sinal de proximidade, de respeito, para trair, para entregar Jesus. Então, os traidores sempre são assim, eles são da intimidade, eles são do recinto mais íntimo do traído. Traidor nunca é um estranho que chega e diz, ó, vim aqui para ter traído, não tô conheço, mas eu vim ter traído. Não, ele convive com o traído, com a pessoa traída. Ele participa dos projetos da pessoa traída. Ele recolhe material da pessoa traída para traí-la. Vocês lembram de alguém que fez isso no Brasil? Que era vice-presidente da República, que traiu porque conhecia bem os métodos da presidenta, a honestidade da presidenta. Ele pôde recolher material até, de vez em quando, fazer um chororô de que estava sendo preterido e tal. Dava sinais de que ele ia trair. É preciso ter prestado atenção nesse traidor. Porém, para encerrar, a traição sempre se volta não somente contra o traído. No caso de Jesus, redundou na morte de Jesus, no assassinato de Jesus. Antes, no julgamento brutal que eu mencionei no vídeo anterior de Jesus. Na humilhação pública de Jesus. Na articulação para colocar o povo que Jesus servira com tanto amor, com tanto carinho, contra Jesus. Tudo isso causado também pelo traidor. Mas a traição também se volta contra o traidor. Aquilo que ele tinha de bom, que era a consciência, foi estraçalhada pelo remorso. Ele acabou se suicidando. Então o pessoal no sábado, né, descarrega o seu lado íntimo, profundo, inconsciente de traidor contra alguém. Acho que sábado será contra de novo contra o vampirão Michel Temer. Todo o Brasil jogando coisas no Michel Temer e tal. Né? Judas é que não falta aqui no Brasil. Mas e o lado de cada um de nós? Aquele lado que trai os projetos coletivos, os projetos que libertam, os projetos que reúnem, que harmonizariam as pessoas, que são traídos a todo momento pelas pessoas. Então, Judas é fator de meditação em nossa vida. É fator de reflexão, é fator de revisão. Precisamos nos revisar diante do Judas. O padroeiro dos traidores. O amaldiçoador da traição. Aquele que está sempre ali, com as mãos prontas a colocar sobre a cabeça do traidor, dos traidores, ou da traição que está dentro de cada um de nós, para que nós a exerçamos, para depois irmos em direção ao suicídio, no mínimo emocional, psicológico, espiritual e tal. Vamos pensar no Judas e fazer uma revisão em nós mesmos, para encontrar esse Judas por aqui, nós, onde ele está, fazermos autocrítica, expulsarmos o Judas de dentro de nós. Abraços críticos e fraternos enquanto nós pensamos no Judas que mora em nós.